Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Valdemara Martins. Já vou pedir para você deixar aquele like abençoado aqui para o canal, porque estamos lendo a Bíblia. Estamos no livro de 1 Crônicas 3, os descendentes de Davi. Estes foram os filhos de Davi que nasceram em Hebrom: Aminon, seu primogênito, filho de Ainoá, a Jezreelita; Daniel, o segundo filho de Abigail, a Carmelita; Absalão, o terceiro filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gessur; e Adonias, o quarto, que é o filho de Hagite; Cefatias, o quinto filho de Abital; e Treal, o sexto filho de sua mulher Egia. 6 nasceram em Hebrom, onde Davi reinou 7 anos e 6 meses. Ele reinou 33 anos em Jerusalém, onde nasceram Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Esses 4 foram filhos de Batseba, filha de Amiel, e ele teve mais 9 filhos: Ibar, Elissuá, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Elíada e Elifelete. Todos esses foram filhos de Davi, sem contar os filhos das concubinas e Tamar, irmã deles. O filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa e de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Acasias e de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias e de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequiés, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon e de quem foi filho Josias. Os filhos de Josias foram Joanã, seu primogênito; Jeoaquim, o segundo; Zedequias, o terceiro; e Salum, o quarto. Os filhos de Joaquim foram Jeconias e Zedequias. Os filhos do exilado Jeconias foram Sealtiel, Malquirão, Pedaias, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaias foram Zorobabel e Simei, e os filhos de Zorobabel foram Messulão e Ananias e Selomita, irmã deles. Seus outros 5 filhos foram Azubá, Oel, Berezequias, Azadias e Jesube-Essete. Os descendentes de Ananias foram Pelatias e Jesaias. Os filhos de Refaias, os filhos de Arnã, e os filhos de Obadias e os filhos de Secanias. Os descendentes de Secanias foram Semaias e seus 6 filhos: Atus, Igal, Bariá, Nearias e Safate. Nearias teve 3 filhos: Elionai, Ezequias e Aziricão. Elionai teve 7 filhos: Odavias, Eliasibe, Pelaias, Acube, Joanã, Telaias e Anani. 1 Crônicas 4. Os descendentes de Judá. Os filhos de Judá foram Pérez, Ezeron, Carmi, Ur e Sobal. Reaias, filhos de Sobal, gerou Jaate, e Jaate gerou Almai e Laade. Essas foram as famílias dos Zoratitas. E estes foram os filhos de Etã, Jezreel, Ismã e Edbas. O nome da irmã deles era Hazelelpone. E ainda Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Usã. Estes foram os descendentes de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. Assur, pai de Tecoa, tinha 2 mulheres, Elá e Naaha. Naaha deu à luz a Uzão, Efer, Temene e Rastari. E esses foram os filhos de Naara. E os filhos de Elá foram Zerete, Izar e Etna. Cós gerou Anube e Zobeba, e as famílias de
Acarel, filho de Harum. Jabes foi mais honrado que seus irmãos. Sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo: Porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Que tu me abençoes e aumentes minha propriedade, que a tua mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu. Quelube, irmão de Suá, gerou Meier, e este gerou Estom. Estom gerou Bet-Rafa, Passeia e Teína, pai de Ir-Naás, e estes foram os homens de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otoniel e Seraias. Otoniel gerou Atate. Meotonai gerou Ofra. Serais gerou Joabe, fundador de Je-Harassim, cujos habitantes eram artífices. E os filhos de Caleb, filho de Jefoné, foram Iru, Elá e Naã. E ela gerou Kenaz. E os filhos de Jealalel foram Zifa, Tiria e Azarel. E os filhos de Esa foram Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Bitia, filha do faraó, e mulher de Mered, deu à luz Miriam, Samaia e Isba, pai de Estemoa, cuja melhor judia deu à luz Gered, pai de Gedor, Eber, pai de Socó, e Jecutiel, pai de Zanoa. Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, foram os pais de Keila, o Garmita, e Estemoa, o Macatita. Os filhos de Simão foram Aminon, Rina, Benerrana e Tilom. E os filhos de Ize foram Zoete e Bene-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, foram pai de Leca, Lada, pai de Maressa, e as famílias do clã dos fabricantes de linho em Bet-Asbeia, e também Joquim, e os homens de Coseba, e Joás, e Saraf, e os quais dominavam sobre Moabe, e Jassubi, Leém. Esses registros são antigos. Eles foram os oleiros, habitantes de Netaim e de Gedera, que moravam ali para servir o rei. E os filhos de Semaão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul, pai de Salum, pai de Mibsão, pai de Misma. E os filhos de Misma foram Ramuel, seu filho, pai de Zacur, pai de Simei, e Simei teve 16 filhos e 6 filhas. Mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem a sua família cresceu tanto como a dos descendentes de Judá. Eles habitaram em Berseba, Molada, Hazar-Sual, Bila, Ezem, Tolade, Betuel, Hormã, Ziclage, Bet-Marcobote, Hazar-Suzim, Bet-Biri e Saranhã. Essas foram as suas cidades até o reinado de Davi. E os seus povoados foram Etã, Aimim, Rimon, Toquém e Asa. Eram 5 cidades. E com todos os povoados que estavam ao redor dessas cidades, até Baal, e estes foram os lugares onde moraram e onde registraram as suas genealogias. Mesobabe, Janieque, Jossá, e filho de Amazias, Joel, Gel, filho de Jobias, filho de Seraias, filho de Aziel, Elionai, Jacoba, Jesosaias, Azaias, Adiel, Gesimiel, Benaia e Ziza, filho de Sife, filho de Alon, filho de Gedaias, filho de Sine e filho de Semaias. Esses registrados por nome foram chefes de suas famílias, e a descendência de seus antepassados se multiplicou muito, e eles chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, em busca de pasto para os seus rebanhos, e acharam pasto farto e bom, e a terra era espaçosa, sossegada e pacífica. Os que antes habitavam ali eram descendentes de Cã. E estes que estão escritos por nome vieram durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, e destruíram as tendas e os meunitas que viviam ali, e os exterminaram totalmente até o dia de hoje, e habitaram no lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também 500 de seus homens, isto é, dos filhos de Simeão, foram ao monte Seir, chefiados pelos capitães Pelatias, Neárias, Refaias e Uziel, filhos de Ize. Mataram o restante dos amalequitas que havia escapado e permanecem ali até o dia de hoje. 1 Crônicas 5. Os descendentes de
Rubem. No caso dos filhos de Rubem, o primogênito de Israel, mesmo sendo primogênito, o seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, filho de Israel, porque ele tinha profanado a cama de seu pai, de modo que não foi registrado em sua genealogia o direito da primogenitura. Mas embora Judá ele tenha se sobressaído aos seus irmãos e o chefe tenha saído dele, o direito de primogenitura foi dado a José. E os filhos de Rubem, primogênito de Israel, foram Hanoque, Palu, Eziron e Carme. E os filhos de Joel foram Semaias, pai de Gog e pai de Simei, pai de Mica, pai de Reaias e pai de Baal, pai de Bera, a quem Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou cativo, e ele foi chefe dos Rubenitas. Os seus irmãos, por ordem de suas famílias, quando se registrou a genealogia, foram o chefe Jeiel, Zacarias, Belá, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitou do Aroer até o Nebo e Baal-Meon. Então ele habitou também ao leste, até a divisa com o deserto, desde o rio Eufrates, porque o seu gado tinha se multiplicado na terra de Gileade. No reinado de Saul, lutaram contra os agarenos, que foram derrotados, e eles habitaram nas suas tendas em toda a região oriental de Gileade. Os descendentes de Gade, o povo de Gade vivia ao lado deles na região desde Bassã até Salca. Joel foi o chefe e Safã o segundo. Os outros, Janá e Safate, ficaram em Bassã, e seus 7 irmãos, por ordem de suas famílias paternas, foram Micael, Mesulão, Sebá, Jorai, Jacã, Ziá e Éber. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jeroá, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jessissai e filho de Jado, filho de Buz. Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, chefe das famílias paternas. Eles habitaram em Gileade, em Bassã e nos seus povoados, e também até os limites dos arredores de Saron. Todos estes foram registrados segundo as suas genealogias no reinado de Jotão, rei de Judá, e no reino de Jeroboão, rei de Israel. Guerra das tribos transjordânicas. Os Rubenitas, os Gatitas e a meia tribo de Manassés tinham 44.760 guerreiros que saíam para lutar. Eles levavam escudo e espada, atiravam com arco e eram hábeis na terra. Lutaram contra os agarenos e também contra Getur, Náfis e Nodab. Eles foram ajudados contra os agarenos, os quais foram entregues em suas mãos, com todos que estavam com ele, porque chamaram a Deus em plena batalha, e ele os atendeu, porque confiaram nele. Eles levaram 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos do rebanho dos agarenos, e também 100.000 cativos. Pois muito caíram mortos, porque a batalha era de Deus. E depois disso, ficaram morando no lugar deles até o cativeiro. A idolatria transjordânica e sua punição. A meia tribo de Manassés habitou naquela terra e se multiplicou, desde Bassã até Baal-Hermon, até Senir, o monte Hermon. Estes foram chefes de suas famílias: Éfer, Ize, Eliel, Azirel, Jeremias, Odavias e Jadiel, guerreiros famosos e chefes de suas famílias. Mas eles pecaram contra o Deus de seus pais e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, povos que Deus destruíra de diante deles. Por isso, o Deus de Israel incitou o espírito de Pu, rei da Síria, isto é, o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que levou cativos os Rubenitas, os Gatitas e a meia tribo de Manassés, e os levou para Alá, Abor, Hará e para o frio Gozã, onde estão até o dia de hoje. Glória a Deus. Aleluia. Vou pedir que você feche os seus olhos, vamos rezar o Pai Nosso. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, Senhor. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua saúde, o seu trabalho e a sua segurança. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Seja a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia que nos dai hoje
Não deixeis faltar nada, Senhor, na nossa mesa. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai todas as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos de todo e qualquer mal. Amém.